Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com o Pedro Gonçalves, também engenheiro agrônomo, também analista de mercado. E nós vamos fazer um resumo do mercado de boi gordo e algumas notícias coligadas, né, a esse mercado. Então começa, Pedro, como é que está a cotação do boi? Mercado do boi gordo que veio de mais uma alta, né? A gente já tá falando aí, até repetitivo, né? Começo de ano, bem movimentado pelo menos para o pecuarista, recebendo aí as altas, né? Retomando os preços desde lá do comecinho de dezembro, né? Que o preço ainda estava bastante alto, depois começou a cair bastante, as férias coletivas atrapalharam tudo, mas o começo de ano vem bastante movimentado, né? A necessidade de compra por parte dos frigoríficos acabou jogando esse preço mais alto. E a condição de pastagem acaba segurando um pouco, né? O pecuarista consegue segurar para tirar esse boi da propriedade, o frigorífico oferece um pouco a mais, né, Scott? Eu li uma análise que nós estamos mandando para o Broadcast Agro, que você foi coautor, e você diz lá que o frigorífico tá elevando o preço porque ele quer aproveitar essa cotação do dólar elevada, né? Mais de R$ 6 por um, e por isso que ele está insistindo nesse preço. É isso mesmo ou as escalas diminuíram? As duas coisas juntas, né? A gente vê escalas mais curtas nas principais regiões produtoras, né? Essa compra um pouco mais acelerada para esse momento, principalmente pela demanda externa. Se a gente pega os dados de exportação, a gente vê exportando 9,5 mil toneladas até esse momento, né? Os primeiros 15 dias aí de janeiro. Isso é 15% a mais do que foi em janeiro de 2024, que foi um ano recorde. Então a gente vê uma exportação bastante acelerada, com preços pagos mais altos também. Hoje a negociação fica em 5 mil a 5.100 dólares, preço médio, né, da tonelada de carne bovina exportada. Ou seja, há margem ainda para as altas na arroba do boi gordo para esse momento, né? Precisa comprar esse bovino, precisa aproveitar esse momento, dólar em alta, margens garantidas para o frigorífico, trazendo essa movimentação interessante aí. O que ele está dizendo é o seguinte, tá? Se não houver nenhuma bronca, a expectativa é a gente aumentar a exportação em torno aí de 0,7%, 1%. Se isso acontecer, é recorde de exportação. Mas essa corrida dos frigoríficos também vem em função do anúncio da China que eles vão investigar os preços no Brasil para ver se não existe dumping. Dumping não existe, né? E porque tendo muita carne do Brasil lá e está afetando o mercado pecuário dos produtores chineses. E é bom que a gente lembre que a China é o terceiro produtor global de carne bovina. Eles têm uma pecuária grande lá. O problema é que tem 1 milhão de pessoas lá, né? Tem muita gente, então o que eles produzem não é suficiente. Essa investigação dos chineses deve se estender aí por 7, 8 meses, tá? E a gente tem também uma parada dura com os europeus, que adiaram as restrições, né, principalmente aqueles países que atrapalham a pecuária deles lá e a agricultura, que é altamente subsidiada, né? Agora tem uma bronca também com relação aí à carne de frango, né, dizendo que vão em função da sustentabilidade. Como não tem o que pegar mais do ponto de vista sanitário, agora então a bronca vem por conta dos sistemas de produção racional. E o Brasil, o sistema de produção é racional. Então nós temos essas paradas duras aí pela frente. Exato. E reposição? Reposição vem aí de um começo até meio parado, né, para esse começo de ano, o que é até normal se a gente pegar pelo menos a série histórica do começo aí, como que são as coisas, né, porque a negociação vem bastante travada. Então a gente teve alguns ajustes negativos em algumas praças para a maior parte das categorias, alguns ajustes positivos para as outras, mas principalmente categorias um pouco mais pesadas, né, o boi magro no caso ali, acabou tendo alguma cotação mais positiva, né, principalmente em São Paulo, negociada aí um pouquinho em cima dos 3.400, 3.500 mais ou menos, mas ainda é um pouco parado se a gente comparar o que foi pelo menos no final do ano, né? Outubro, novembro ali, teve as cotações um pouco mais aceleradas subindo, e 2025 que deve ser um ano de retomada para a cotação de reposição, né? A gente já está vendo alta se comparada aí a outros períodos, e isso deve acontecer aí ao longo do ano todo, né, Scott? Esse deve ser o ano da virada de ciclo, a gente só não sabe dizer, vai ser em janeiro ou vai ser em junho, ou se vai ser no segundo semestre, né? Mas esse é o ano, segundo a nossa
retrospectiva. Então, é um ano bom, é claro, se ninguém começar a colocar areia na engrenagem. Disseram que a gente tem que falar do nosso evento. O que você fala do nosso evento? Exatamente, fazer mais uma vez o convite para todo mundo. Dia 8 a 11 de abril a gente vai estar em Ribeirão Preto justamente falando sobre os principais tópicos aí do que atinge a nossa pecuária, principalmente em sistemas confinados, também na questão da recria. Então praticamente pegando a cadeia toda do nosso país, e os maiores especialistas estarão junto com a gente, né, Scott, falando sobre tudo, nutrição, questão de manejo, mercado que a gente vai estar falando, conjuntura global, conjuntura nacional, entre outros. Tudo que a gente vai abordar, né, em relação à pecuária. Ô Pedro, a gente já soltou o benchmark? A gente já soltou o benchmark do Confino Brasil, inclusive estamos com um vídeo justamente apresentando os principais números de 2024, essas perspectivas para 2025 dessa pecuária intensificada. Júlia Zenatti, né, nossa coordenadora, fez um excelente trabalho aí junto com toda a equipe da Scott Consultoria. Então, vocês que quiserem saber mais, acessar justamente o vídeo para ter esse resumo de tudo que está acontecendo, e o benchmark está no nosso site, confinabrasil.com.br. Acessar lá, fazer um cadastro e fazer o download desse documento, que ele é muito importante para o desenvolvimento, né, da nossa pecuária, né, Scott? Ó, esse vídeo ficou bem legal, viu? Um trabalho profissional do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista de conteúdo, com números realmente fabulosos. A gente até cortou algumas informações, porque era coisa demais, tá? E eu sei que você quer falar de algodão, então eu vou rapidinho aqui. A Scott Consultoria, o nosso time de avaliação e perícia e de monitoramento de preço de terra, soltou um relatório ao longo dessa semana. Esse relatório foi destaque na grande imprensa, foi manchete no jornal Valor Econômico. Isso aí depois foi reproduzido aí em todas as mídias, saiu em rádio, televisão, nas mídias sociais todas. E o interessante é que o preço médio, o preço médio das terras nos últimos 5 anos dobrou, tá? Em função principalmente do preço das commodities, né, que vinham subindo, soja, milho, café então, Explodindo, né? Então isso tudo acaba fazendo com que porque é tudo indexado ou em saco de soja, ou em saco de café, ou em tonelada de suco de laranja, assim por diante. E aí a laranja então desapareceu, né? Então, quer dizer, nós temos aí um cenário comprador e os preços da terra subiram. A gente recomenda, isso aqui está parecendo só propaganda, a gente recomenda aí que você acesse essas informações de mercado no nosso relatório de terras, ou vejam essa reportagem, que ela também está exposta no nosso site, né? Exatamente. Nas nossas mídias sociais. E para terminar, algodão, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o algodão, né? Um dos mercados que a Scott levanta e acompanha aí no mundo, o cenário internacional deve ser bastante movimentado, principalmente pela retomada, né, do consumo do algodão, as principais indústrias têxteis do mundo retomando aí depois de um período bastante movimentado, principalmente de crise, né, nesses últimos anos. A pandemia afetou bastante, principalmente no Sudeste Asiático, Ásia Central, que são os principais países consumidores da fibra, né? As principais indústrias têxteis são de lá, inclusive, que deve ter um aumento do consumo, mas também a oferta mundial deve crescer. A oferta mundial crescer em volta de 5% a 6%, enquanto o consumo vai ficar de 2% a 3,5%, ou seja, vai crescer 2%. Mais oferta do que produção, né, em relação ao que a gente está vendo, que pode até trazer uma pressão em cima do preço da pluma mundialmente. E o Brasil, que foi o recordista, né, primeiro lugar em exportação da pluma no mundo, superou os Estados Unidos no final do ano passado, e esse ano ainda promete uma nova produção recorde, com até mais área cultivada dessa cultura. Né? E o curioso, né? Quer dizer, curioso para quem não é do ramo, quem é do ramo já sabe isso faz tempo. Quem concorre com a fibra de algodão são as fibras sintéticas, é o petróleo. Então a gente tem que monitorar também o mercado de petróleo, certo? Porque é o que concorre. Hoje você compra camisa que é 40% poliéster, quer dizer, nesse clima aqui, se vestir uma camisa dessa, está morto, né? E quem é da minha idade vai te lembrar daquelas camisas de Banlon, camisas Volta ao Mundo, que era inteirinho feita de nylon. A gente quase morria quando usava essas camisas, né? Então, quer dizer, o algodão é indispensável para o conforto, mas o grande concorrente da fibra de algodão é a fibra sintética.
É isso? Acredito que é isso, Scott. A gente falou bastante coisa, inclusive de tudo que aconteceu. Uma semana bem movimentada até para todos os mercados, né? Falamos aí de laranja, feijão, a questão do café, que são itens de consumo base que cresceram bastante de 2024 para 2025. Questão da cotação, a carne também, com essa alta da arroba do boi gordo. Então, 2025 já começa com bastante movimentação, a maior parte, né? A gente podia falar aqui de sebo bovino, mas eu não vou nem tocar nesse assunto, porque a coisa vai longe, hein? Gente, desejo para vocês aí bons negócios, boa saúde. Esse ano promete, vai ser um ano... a expectativa é muito boa, mas a gente tem umas paradas aí para enfrentar, principalmente com relação ao protecionismo que os países ricos exercem em detrimento aí dos países pobres, como é o Brasil. Então a bronca é grande. Suas últimas palavras, Pedro. Queria agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo que está nos acompanhando, pela confiança nas nossas informações. Um forte abraço e até a próxima.